vocês. E também, de alguma maneira, a gente pede que vocês, se tem alguma dúvida, levantem a mão, podem perguntar sem nenhum problema. A gente não quer criar esse ar de a gente estar dando uma palestra e vocês têm que vir aqui só para escutar. Acho que vocês têm que ser os protagonistas dessa história. Então, quem tiver alguma dúvida, é só nos perguntar. Só para apresentar para vocês o que é o nosso trabalho, tá? A gente é lá da URGS, o Anthony é aluno da arquitetura, eu sou o Rafael, aluno do Direito, sou colega do Bruno também, que é do Direito. E a gente resolveu criar um projeto que tentasse, dentro da universidade, ser um fórum de discussões acerca de problemas políticos, de Direito, Economia e Políticas Públicas, e por isso o nome, Núcleo de Extensão em Direito, Economia e Políticas Públicas. Mas também tivemos a ideia de trazer para as escolas, para as pessoas que não tiveram ainda a entrada na universidade, um pouco daquele conhecimento que a gente discute dentro da universidade, trazer para vocês, demonstrar para vocês o quanto é importante ter esse tipo de conhecimento político, porque acho que todo ser humano tem que ter um pouco do ser humano político, tem que participar da vida política. Então, esse nosso projeto é o Núcleo na Escola, que a gente nomeou como conscientização política, e a gente vai tratar desses 3 assuntos hoje com vocês. A primeira parte da apresentação, que eu vou apresentar, a gente vai tratar sobre o Brasil, a democracia e as formas de governo. A segunda parte, o Bruno vai apresentar sobre o espectro político e sobre constituições, que é uma palavra que muita gente usa sem saber muito bem o que ela é, na verdade. E o terceiro ponto, o Anthony vai trazer alguns problemas da democracia, problemas de decisão, que às vezes a gente não se sente representado pelas decisões que são tomadas pelos governantes, mesmo que a gente tenha às vezes votado neles. Então esse é um problema que o Anthony vai tocar. Então, já começando, a pergunta que eu faço para vocês é o que é o Brasil? Aí eu coloquei alguns símbolos que respondem essa pergunta de maneira diversa. Ali, a seleção brasileira, muita gente diz que o Brasil é a seleção brasileira, a seleção canarinho, pentacampeã mundial. Outros vão falar das belezas naturais, do Rio de Janeiro, outros vão se lembrar direto da bandeira, outros vão se lembrar do mapa. Mas, na verdade, o Brasil não é isso. O Brasil é um país. E sendo um país, ele pode ser chamado de uma nação que se estrutura com um nome e com uma estrutura de governo e de Estado. Então, pergunto, qual é o nome do Brasil? Muita gente nem sabe que o Brasil é uma república federativa. Mas, também mesmo sabendo, República Federativa do Brasil, o que significa uma república federativa? Então eu fui até a Constituição Brasileira, que é o livro que dita todas as regras do jogo pra gente, e no artigo 1º diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Aqui a gente já vê que tem alguns conceitos aqui que talvez fiquem meio enevoados para vocês. O que é uma república? Por que é federativa? O que é Estado? E por que é democrático? Então eu vou tratar desses problemas com vocês. Então a república. No Brasil, o Brasil é uma república desde 1889. Antes ele era um império. E desde então a gente funciona mediante a estrutura de uma república, que ela é formada aqui no Brasil hoje por uma federação, mas não é necessariamente assim. Poderia ser um estado unitário, poderiam não ter estados federados como a gente sabe que tem hoje. Ela funciona mediante eleições, e esse é um dos fundamentos da nossa república, que a gente elege nossos governantes. A chefia de Estado, que depois eu vou tentar tratar com vocês o que é esse conceito de chefia de Estado, ela não é perpétua aqui no Brasil. A gente sabe que a gente elege o presidente de 4 em 4 anos, podendo se reeleger apenas uma vez. Hoje, nosso presidente é o Lula, e no domingo, a maioria de vocês, não sei quantos de vocês, vão ter a oportunidade de escolher o nosso próximo governante. Não sei se vai ser a Dilma, se vai ser o Serra, se vai ser a Marina, se vai ser o Plínio, enfim. A República, ela, historicamente, ela sempre se contrapôs à monarquia. Por quê? Na República, a gente tem um governante eleito. E na monarquia, a gente tem um governante... Eu estou falando governante, mas depois eu vou tentar tratar mais tecnicamente desse termo. Mas a gente tem um governante que não é eleito. Ele pode ser ou porque ele vem de uma família, que é muito importante para o país, para o Estado, ou porque ele tem alguma ligação com a religião e, portanto, ele é aquele cara que chefia o Estado. Mas, de qualquer forma, a monarquia e a república, elas são antagônicas. Tá? Uma curiosidade que eu trouxe para vocês, eu acho que vocês devem ser de 94 ou 95, né? 93? Tá, então é no ano que vocês nasceram. No ano que vocês nasceram, houve um plebiscito aqui no Brasil, em que, entre outras coisas, se discutiu a possibilidade de implantar uma monarquia no Brasil.
Isso aí pode parecer muito absurdo para a maioria das pessoas, e é, na verdade. Porque o Brasil não tem uma tradição de monarquia desde 1889, mas houve esse plebiscito, se gastou inclusive dinheiro com a decisão a respeito disso, e ali estão os resultados. A República teve 49% dos votos e a monarquia teve 7,5% dos votos. Se vocês forem ver ali o total, são quase 7 milhões de pessoas. 7 milhões de pessoas no Brasil acham que o Brasil tem que se estruturar, o Estado brasileiro tem que se estruturar com uma monarquia. Eu só trouxe esse dado para vocês, que é uma curiosidade que talvez vocês não soubessem, para demonstrar que essa discussão sobre a República, sobre o chefe de Estado ser eleito, não é uma discussão morta, ela existe. Tanto é que 7 milhões de pessoas votaram contra isso, votaram pela monarquia. Então, só para que vocês se situem, assim, que a mim soa bastante absurdo que tanta gente pense isso. Agora eu vou tratar do federativo. Por que é federativo? No Brasil, a primeira federação, se implantou no Brasil a primeira federação na primeira Constituição Republicana, que é de 1891. E, como vocês podem ver, uma federação é, na verdade, a união de estados que poderiam ser autônomos antes, ou que foram criados com a própria criação da federação, mas que mantêm alguma autonomia entre si. Então, no Brasil, a gente tem Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, uma série de estados, cada um com suas peculiaridades, e cada um tem competências para cuidar dos seus assuntos dentro de certos limites. Nos Estados Unidos, a gente tem a mesma coisa. Califórnia, Texas, enfim, Washington, Nova York. Só que lá, eles têm bastante mais autonomia do que nós. Então, a gente vê muitas vezes que no estado americano, na Califórnia foi permitido o casamento homossexual. No Texas tem pena de morte. No estado tal tem tal lei. Lá eles têm a autonomia deles para legislar sobre assuntos da nossa vida cotidiana é muito maior. Então o que acontece? Nos Estados Unidos, a gente nunca pode falar em uma lei que vale para todos. A gente tem a Constituição Americana, que é a base para tudo, mas cada estado se organiza da sua maneira. O que traz uma pluralidade, mas ao mesmo tempo acaba criando alguns problemas. Porque eu saio de um estado, digamos que eu quero montar uma empresa. Eu vou ter, numa cidadezinha, uma maneira de montar a empresa, todo um procedimento para isso. Eu vou atravessar uma ponte, vou estar em outro estado, e eu já vou ter todo outro procedimento, vai ser tudo diferente. Isso acaba criando um problema de conhecimento das leis e de como funciona. Então, para mostrar o lado bom e o lado ruim das coisas. O que eu acho mais interessante é destacar que o Brasil, antes de ser chamado República Federativa do Brasil, ele foi chamado Estados Unidos do Brasil. Inclusive, em 91, na primeira Constituição, ele era os Estados Unidos do Brasil. Porque a ideia, quando se criou essa federação, foi propriamente copiar o modelo americano. E, copiando o modelo americano, também se copiou a autonomia que se dava para os estados. Então, naquela época, ainda se falava em Estados Unidos do Brasil, como se cada estado fosse um ente autônomo que se juntava com outros, formando a Federação Brasileira. Hoje a gente sabe que não é mais assim. A gente sabe que a grande maioria das leis são nacionais, são federais, e os estados, Estado Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, não tem cada um a sua autonomia para legislar sobre muita coisa. São pouquíssimas coisas que a gente tem autonomia. Agora eu trouxe uma série de figuras aqui para tratar para vocês. Alguns aqui vocês podem conhecer, outros não. Ali o nosso presidente Lula jogando seu futebolzinho de domingo. O Berlusconi, primeiro-ministro italiano, com seu sempre bom humor. O Obama, uma caricatura dele como um homem com força para fazer as mudanças. A nossa simpática rainha da Inglaterra. Ali em cima, o Fidel Castro, o Jacob Zuma, que é o primeiro-ministro e presidente da África do Sul, porque lá eles têm um sistema um pouco misto, que não é de primeiro-ministro. Mas o que eu quis trazer, com essas figuras eu quis trazer para vocês? Eu quis trazer para vocês porque, por exemplo, para o Lula, a gente usa, antes do nome dele, o presidente Lula. Para o Obama, a gente usa presidente Obama. Para Elizabeth, a gente usa rainha Elizabeth. Para o Berlusconi, a gente usa primeiro-ministro. O que quer dizer isso? Por que existe primeiro-ministro? Por que existe presidente? Por que existe rainha? Isso são formas que o Estado pode se organizar e que cada Estado, com a sua cultura, se particulariza de uma maneira. Então eu posso já trazer uma outra comparação para vocês. Antes eu trouxe a ideia de federação
de Estado unitário, já trouxe a ideia para vocês de república e de monarquia, e agora eu trago a ideia de parlamentarismo e presidencialismo. O que é isso? No parlamentarismo, a nossa chefia de governo, que é o cara que vai lá e vai tratar dos assuntos da sociedade, vai cuidar da execução de determinada política. Eu vou fazer a execução do Bolsa Família, vou criar um programa tipo ProUni, vou investir mais na educação básica, vou criar um programa de saúde da família para todos. Enfim, esse tipo de coisa, esse tipo de promessa que a gente vê nas campanhas, são encargos do chefe de governo. O chefe de governo, portanto, ele pode ser tanto o primeiro-ministro, que nesse caso vai ser o líder da maioria no Congresso, quanto um presidente, que pode ser eleito. No caso do Brasil, a gente tem o presidente como chefe de governo. Mas em outros casos, por exemplo na Inglaterra, a gente separa duas coisas. O chefe de governo vai ser o primeiro-ministro, que é aquele, antes na foto ali, o Cameron, que é um novo primeiro-ministro da Inglaterra, e a rainha da Inglaterra ela cumpre uma outra função, que no Brasil o nosso presidente Lula cumpre ambas, cumpre essa função de governo e cumpre também a função de Estado. Na Inglaterra existe uma divisão entre essas funções. O primeiro-ministro cuida do governo e a rainha cuida do Estado. Na verdade, a chefia de Estado e a chefia de governo, elas se misturam na nossa cabeça, porque aqui no Brasil a gente tem uma pessoa só como líder. Mas em países em que existem dois, e que essas funções são separadas pela instituição mesmo, a gente consegue ver que existem funções diferentes que eles podem cumprir. No caso da Inglaterra, a rainha cuida sempre das relações internacionais. E é por isso que quando tem essas reuniões de países, não é o primeiro-ministro da Inglaterra que vai, é a rainha que vai. E ela vai porque ela está representando o Estado do Reino Unido, e não o governo. O governo passa, às vezes tem maioria do Partido Trabalhista, às vezes tem maioria do Partido Conservador, e assim vai indo e vai mudando o primeiro-ministro. Mas a família dela vai continuar sendo sempre a família que cuida da chefia de Estado. Por isso que quando ela morrer, não sei se vai ser o Harry ou se vai ser o Charles, não sei, alguém vai seguir nessa família como chefe de Estado. Então, alguns países que se estruturam assim, os Estados Unidos se estruturam só com um presidente, é só Obama, é mais ou menos o modelo brasileiro. No Reino Unido existem dois, tem o chefe de Estado e o chefe de governo. Na África do Sul, por exemplo, existe um modelo mais misto, é bastante complexo, porque algumas atribuições do presidente são do primeiro-ministro, e portanto o primeiro-ministro é na verdade um presidente primeiro-ministro, mas eles também têm uma figura meio... então é muito nebulosa essa divisão. Na Espanha a gente tem uma monarquia, pouca gente sabe, mas a gente tem um rei espanhol, e tem o primeiro-ministro. Na Arábia, a gente centraliza tudo num cara que ele é tudo, mas ao mesmo tempo ele não consegue governar se ele não tiver a ajuda dos seus secretários, digamos assim. Então, eu quis mostrar para vocês como pode ser muito plural essa divisão entre presidente, primeiro-ministro, rainha, imperador. Pode ter, enfim, muitas maneiras de se organizar o país. E aqui eu trouxe para vocês outras comparações que podem ser feitas, que eu não vou me alongar explicando cada uma delas, mas eu quis só instigar vocês a ter dúvidas sobre algumas coisas que estão postas para nós hoje, que a gente nem sempre questiona. Por que existe Senado e Câmara dos Deputados? Por que o sistema bicameral tem o sistema unicameral? Por que em alguns lugares a gente tem um partido político de um lado e outro do outro, e em outros a gente tem zilhões de partidos políticos que tem que formar uma maioria para governar? E acho que um ponto bastante importante também, que está bastante em voga quando tem eleições, que é justamente do voto pessoal e do voto proporcional. Por que às vezes eu voto numa pessoa e essa pessoa, porque teve tantos votos, vai levar tanta gente com ela? Como é o caso que aconteceu alguns anos atrás com o Enéas, que teve quase 2 milhões de votos e levou com ele pessoas que tinham tido 156 votos para a Câmara Federal. Provavelmente nas eleições desse ano a gente vai ter outros fenômenos desses, com Tiririca, com pessoas como a Manuela, que recebe bastante votos, e que os votos dela ficam pro partido, então o partido vai levando alguém da lista após isso. É um problema que eu convido vocês a se informarem bastante sobre isso, porque muitas vezes o nosso voto não é só para aquela pessoa que a gente está votando, a gente pode estar levando outras pessoas junto, que não são necessariamente as pessoas que a gente quer levar para as funções representativas. Então eu termino a minha parte da apresentação com essas perguntas, deixei essas dúvidas no ar para vocês. Obrigado.